Olá, estamos iniciando mais um podcast, a SIG Conexões, Empresa e Empresário. Eu vou conduzir esse bate-papo hoje juntamente com uma pessoa muito especial, a nossa querida vice-presidente Poliana Cerqueira. Poliana, é uma alegria estar aqui com você. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Paula. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo nesse momento. Quero agradecer especialmente à SIG pela oportunidade de estar aqui representando a entidade. E hoje, uma convidada mais que especial, a Paula Alencar, que é a nossa gerente da Regional Sul aqui do Tocantins, representa o Sebrae aí em 17 municípios. Paula, prazer ter você aqui conosco. Vai ser assim um bate-papo extraordinário. E aí, a gente gostaria de cumprimentá-la e dizer que essa é a primeira de muitas que você vai voltar aqui conosco, viu? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Quero parabenizar a SIG por essa ação, Acho fantástico de ouvir os empresários, os parceiros e, enquanto Sebrae, estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada, Poliana. Muito obrigada, Thaís. Paula, faço das palavras da Poliana as minhas. Realmente é uma alegria, uma honra ter você aqui conosco. E para iniciarmos, vamos saber um pouco mais. Quem é Paula Alencar? Bom, eu sou filha de Gurupi, tenho mais duas irmãs, uma gêmea e uma mais velha. Meu pai é daqui, é de fora, mas é do estado, mas ele veio para cá. O primeiro educador físico de Gurupi é meu pai e minha mãe contadora. Então, sou filha de funcionário público com empresário. Então, visitei os dois, os dois espaços, mas trabalho desde os 16 anos de idade. Minha mãe me colocou para trabalhar no escritório. Hoje eu tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos, um de 2 e uma de 8. Sou missionária na igreja, fui ordenada há 2 semanas. Amo minhas amigas, mas amo minha família, amo Gurupi, mas amo muito. Já tive oportunidades antes mesmo de estar no Sebrae, de ir para fora, Mas eu sempre quis ficar em Gurupi porque eu realmente amo essa cidade. E estou no Sebrae há 16 anos. Entrei em 2009 como nível médio. Em 5 anos eu me tornei analista. Em mais 5 anos me tornei gerente e estou até agora. Paula Alencar, eu já estou feliz em saber que você é grupiense. Não sabia. Olha que novidade boa, E nesses anos de trajetória, você que tem uma formação acadêmica que foi feita em Gurupi. Você também estudou em Gurupi? Qual foi a sua formação? Nunca saí. Eu sou formada em Direito, era um sonho meu, Eu sempre achei que eu ia ser uma grande promotora, alguma coisa assim que brigasse. Que brigasse pelos direitos, que defendesse. E eu entrei no Sebrae antes de formar. E aí meu sonho, ele mudou, Eu entrei no Sebrae e eu falei, nossa, eu não posso mais sair daqui. Eu fiquei muito apaixonada. E hoje eu luto pelos empresários e eu fico muito feliz, por essa oportunidade, porque realmente foi de encontro com a missão de vida que eu tenho, que é ajudar as pessoas. E justamente, formado em Direito, para brigar você deve ser boa. Então é por isso que você gosta desse desenrolar aí, de ajudar, de contribuir com os empresários local. E nesse tempo, qual foi o seu maior aprendizado? O que você... qual o maior não, Qual deles? Porque com certeza são vários. Mas o que você realmente lembra e sempre que você pensa em um trabalho que você fez, você fala, esse aqui foi uma missão muito boa que eu fiz, que contribuiu para a Gurupi, para os empresários? Em 16 anos de Sebrae aconteceu já muita coisa, Muita água já passou debaixo da ponte. Mas eu acho que o grande legado que vai ser o meu nome, que vai sempre lembrar, vai ser a Gurupi Tem, que foi no meu primeiro ano de gestão enquanto gerente. A gente pensou assim, eu não faço nada só, a minha equipe é muito boa, mas muito boa mesmo, assim, sem querer desmerecer as outras, mas eu acredito que é a melhor do estado. E aí nós sentamos, conversamos em uma das nossas reuniões, que são reuniões para as pessoas serem criativas, inovadoras, nada de pressão. Falou, gente, vamos criar uma coisa para deixar um legado, E aí nós pensamos na Gurupi Tem, que é para mostrar o que Gurupi tem de melhor. E a nossa feira hoje já acontece em outras cidades do estado, inspiradas na nossa Gurupi Tem, e eu fico muito feliz por esse legado. E eu sou um entusiasta do nome, viu? Você sabe que lá na Associação Comercial, várias vezes a gente já conversou, antes mesmo de nós fazermos parte, Thaís, a gente já falou disso. Mas Gurupi Tem, para mim, é um nome ímpar, porque se a gente analisar, Gurupi tem tudo, Tem. Eu acredito que poucas coisas não temos em Gurupi. E você falou da sua equipe. Quantas pessoas compõem a equipe aqui do Sebrae Gurupi? Só para a gente poder saber.
Até ontem eram 5 analistas, aí hoje começou um, então são 6. Nós temos 6 analistas e uma assistente, e 3 estagiários, e uma menor aprendiz, né? Mas colaboradores mesmo, com essa que entrou hoje, são 7, 8 comigo, né? E nós fazemos, assim, muita coisa para o tanto de gente. Inclusive, já teve alguns que quiseram marcar com a gente, tipo, campeonato de futebol. Eu falei, não, o nosso não dá nenhum time. Só dá o time de futebol de salão, com 3 só de reservas. salão, Então, o nosso time é bem pequeno, mas a gente faz coisas grandiosas. É ser estratégico, né? Com menos equipe, fazer mais coisas, né? Ser eficiente. Que é uma das missões do Sebrae, né? Trazer a estratégia para dentro do negócio, né, Thaís? Paula, e o que mais te encanta no empreendedorismo tocantinense? O nosso empresário tocantinense, eles têm que ser mais resiliente que os demais. Por quê? Às vezes, né, nós somos um estado novo e por muitas vezes as pessoas esquecem de Tocantins. Eu vejo isso quando eu vou em outras feiras. Mas nós somos um estado totalmente promissor. Nós temos uma rota, né, que é do Matopiba, que favorece muito a gente está bem localizado, mas como não temos uma grande demanda, né, uma população muito grande, por vezes a gente fica ali meio de escanteio. Então o empresário tocantinense, ele tem que ser ainda mais competitivo, principalmente o de Gurupi. Já fiz uma análise entre todas as cidades onde tem regional do Sebrae. A cidade onde o empresário precisa ser mais competitivo é Gurupi. Por quê? Porque tem mais empresas por habitante. Então, ele tem que ter um diferencial muito grande. E a gente vê na nossa cultura de Gurupi que a gente gosta muito de coisa boa. Eu vejo isso quando eu vou até em outros lugares. O gurupiense, ele é mais crítico, ele gosta de coisa boa, não aceita qualquer coisa. E eu acho isso muito bonito na nossa cultura. Essa resiliência que você fala, seria também um empresário buscar mais conhecimento, na sua visão? Talvez o empresário ele tenha a mente de ficar ali do jeitinho dele, talvez seja essa falta de busca de conhecimento que você fala? Então, nesse sentido? Para ser advogado tem que fazer direito, para ser médico tem que fazer medicina, para ser um bom agrônomo tem que fazer engenharia agrônoma, né? Agronomia. E o empresário não quer estudar. Alguns, né? Alguns não querem estudar. É primordial o conhecimento. Porque lá em 1900 e bolinha, meu avô fez, deu certo, mas naquele tempo não tinha tanto conhecimento, tanta inovação, tanta tecnologia. Hoje nós vemos principalmente o comércio sofrendo muito com e-commerce. Todo dia tem inúmeras mercadorias chegando de fora, sendo que aqui na porta está sendo vendido. Então, ele precisa muito buscar esses conhecimentos, né? Ele precisa estudar, ele precisa de entidades que podem ajudá-lo, e isso falta realmente. E Thaís, antigamente não tinha essa concorrência, vamos chamar de desleal, né? Porque hoje você ter um e-commerce aí, onde você com um clique no celular chega tudo na sua porta, você tem que ser muito bom como empresário para poder conseguir trazer o cliente para sua porta e fidelizá-lo, né? E a exigência, você falou que Gurupi tem um público exigente. Então, uma das missões que eu vejo o Sebrae trazendo muito são palestras motivacionais, palestras que colocam o empresário na sua realidade, né? De o que a gente tem que fazer. Porque a gente vê muito em Gurupi, Paula, e você acredita que essa é uma missão do Sebrae? Trazer um diferencial para que a gente tenha um atendimento de qualidade? É uma das missões? Exatamente. A missão do Sebrae é promover a competitividade e fomentar os pequenos negócios. Como que o Sebrae faz isso? Nós pensamos, nossa, se a gente for colocar os nossos cursos, né, do Sebrae para o empresário ficar pagando todo mês, a gente trazer um curso e o empresário pagar, aí ele vai usar a desculpa, mas tem essa contrapartida, eu não vou pagar, então a gente dá de graça. De 15 em 15 dias, nós temos capacitações gratuitas no Sebrae às terças-feiras. E aí que a gente chama de terça empreendedora. Não sabia. E aí a gente tem algumas capacitações que têm uma contrapartida, né? Como o Lidere. O Lidere é trabalhar a liderança. É um treinamento do Sebrae que trabalha a liderança. O Empretec, ele vai desenvolver para que a pessoa se torne um empreendedor, trabalhar as características empreendedoras. Então, nós fazemos isso, né? Essa é a nossa missão, de fomentar isso no empresário, para que ele venha ter esse conhecimento, para que ele venha fazer a diferença lá fora. Porque fazendo mais do mesmo não vai dar certo, não está dando certo. Ô Paula, eu sou empreteca, tá? Então tive a felicidade, e falo sempre isso, viu, Thaís, que se eu não tivesse feito o Empretec, eu não teria tido
o sucesso que eu tive na nossa empresa, porque realmente fez muita diferença para mim. E aí eu não posso deixar de pedir para você falar um pouquinho do Empretec para nós, até para quem vai nos ouvir, que a pessoa realmente olhe com muito carinho para essa oportunidade, porque para mim o Empretec é mais do que uma oportunidade. Ele é a possibilidade de você trazer um diferencial muito grande, não só para o seu negócio, mas para a sua vida pessoal também. Fala um pouquinho para nós. Exatamente. Que bom que você empreteca. Bom, o Empretec, ele foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial. Eles pegaram quais são os maiores empresários do mundo, o que tem em comum com eles, que são características que podem ser ensináveis. E aí eles chegaram em 10 características comportamentais empreendedoras. É uma metodologia da ONU, onde o Sebrae dispõe dessa licença para fazer. E aí, para aplicar o seminário. E aí nós fazemos já há alguns anos em alguns países. O Empretec, ele é um seminário que quando você fez era 6 dias, provavelmente. Agora, esse ano, primeira vez, 5 dias. É de segunda a sexta, imersão. Quando eu falo imersão, de noite eu tenho um compromisso. Não, não tem, pode cancelar. Você sabe, né? Mesmo. É imersão mesmo. É de manhã, de tarde, de noite. E na hora que você vai dormir de madrugada, você sonha com o Empretec. Então, é imersão. E aí ele vai trabalhar essas 10 características comportamentais empreendedoras para que você venha se desafiar. Se não quiser desafio, não vá para o Empretec. Mas são desafios bons, que tanto no pessoal quanto no profissional, a vida da pessoa é mudada. Nós temos inúmeros relatos. Tem umas 3 semanas que finalizou o Empretec e tem uma empresária aqui de Gurupi que é empresária há muitos anos e ela ficou depois no meu pé. Mas por que você não me obrigou a entrar? Eu tinha que ter feito antes, mas a gente avisa para as pessoas que é muito bom, que precisa. Mas é só vivendo, só participando, mergulhando, que a pessoa vai descobrir que realmente o Empretec precisa. Não posso falar muita coisa, porque se falar, a pessoa não pode falar, né? Mas precisa. Só de você falar dessa origem do Empretec, desse estudo, dessa análise que foi elaborado o projeto, a gente já vê a grandeza, né? Ô Thaís, eu quero deixar, não pode falar muita coisa do Empretec, eu sou empreteca, sei disso, mas eu quero deixar aqui uma fala. Não se preocupe com o investimento, pode confiar. Vai lá, se inscreva, se apertar um pouquinho, o Sebrae divide lá, acho que até em 10 vezes. 10, 12 vezes por aí. Acho que até, outra vez, há poucos, o último que teve, eu convidei um pessoal de São Miguel do Araguaia, eles vieram, meus amigos. Então assim, não se preocupe, se esforce, e vá, só isso que eu digo, não se preocupe com o financeiro. É muito bom mesmo, até porque o financeiro pode ser ele adquirido. Esse financeiro vai retornar para você, eu te falo como empreteca. Talvez até mais. Isso aí. Paula, eu como empresária, o que o Sebrae tem a oferecer para o meu negócio? O que exatamente é o Sebrae? Qual o papel dele? Perfeito, Thaís. O Sebrae, ele é para atender os pequenos negócios. Quais são os pequenos negócios? MEI, ME, EPP, produtor rural, artesão e pescador. Esse é o nosso público-alvo. Por que a gente não atende médias e grandes empresas? Porque essas empresas já são mais consolidadas, elas já são competitivas. O Sebrae, ele atende os pequenos negócios para poder ser competitivo com essas médias e grandes. Por exemplo, o farmacêutico de Gurupi, né, aquele que tem uma farmácia pequena, que tem um pequeno negócio. Ele jamais consegue competir com uma grande rede, porque o poder de compra da grande rede sai os produtos mais em conta. Então ele não consegue competir, o produtor pequeno, o empresário pequeno não consegue competir com o grande. E aí o Sebrae ele trabalha essa competitividade com conhecimento, com consultoria, com missões técnicas, com capacitações, com orientações. Nós temos vários tipos de trabalho. A gente trabalha, por exemplo, nas escolas com educação empreendedora. Hoje nós temos inúmeras escolas sendo atendido com o Ali Educação, que vai lá dar pitadas de empreendedorismo, de finanças. Ele não atua diretamente com os alunos, ele atua com a direção da escola para que sejam inseridas essas ações dentro da escola. Nós trabalhamos com o produtor rural, como com orientação, tanto no assentamento quanto em fazendas. Nós trabalhamos com consultorias técnicas, por exemplo, o Sebrae trabalha com inseminação artificial, com fertilização in vitro, com pastagem, com outorga d'água. São inúmeras ações que o Sebrae trabalha no agro, não consigo nem falar aqui, são muitas. Nós trabalhamos, por exemplo, com um artesão, ajudando ele a se desenvolver melhor, né, a ter conhecimento
financeiro, a ter habilidades no seu trabalho manual. Como também trabalhamos com prefeituras, por meio do Cidade Empreendedora, que é um trabalho nosso que está revolucionando muitas cidades. Cidades pequenas que às vezes não têm o conhecimento de liderança, não têm o conhecimento de que tem que deixar um legado não só em obras, mas em ações que podem revolucionar a cidade com jovens, com empresários. Então, tudo isso a gente trabalha. E o que o Sebrae pode fazer por minha empresa? Por exemplo, eu quero abrir uma empresa, nós podemos fazer uma consultoria de plano de negócio, uma viabilidade econômica para saber se onde você vai abrir, se o negócio que você vai abrir, ele vai ser sustentável financeiramente. Tem gente que chega lá no Sebrae que fala assim, Sebrae, me fala aí o que está bombando, o que vai ganhar dinheiro. E aí, acontece muito. E aí, como que eu vou falar para a pessoa, olha, hamburgueria é a onda da vez se ela não sabe fritar um ovo. Então, a gente tem que saber as habilidades da pessoa, o gosto da pessoa. O empresário ele tem que trabalhar com algo que ele gosta, que ele tem afinidade, para que não venha sofrer depois. É um estudo bem complexo, mas o Sebrae é consultoria, capacitação, missão técnica, ações de inovação. Nós temos tudo isso lá dentro do Sebrae. Nossa, quanta coisa, né, Paula? E para mim ter esse acesso, como que seria? Eu posso ir direto no Sebrae? Quem que eu procuro? Perfeito. O MEI, nós atendemos por meio da parceria da Casa do Empreendedor. Né? O MEI que quer tirar os seus boletos, que quer fazer o seu parcelamento, a sua declaração, a gente atende por meio da Casa do Empreendedor, que é o nosso parceiro. Mas quem quer uma consultoria, participar de uma capacitação, de uma oficina, aí é aqui no Sebrae, na Avenida Maranhão, entre as ruas 7 e 8. Como que funciona, Paulo? E aí, eu tenho que pagar uma taxa? Não, o Sebrae ele trabalha por subsídios. Por exemplo, uma missão técnica para São Paulo da Feira do Empreendedor. Vamos supor que deu R$3.000 o pacote completo, aéreo, hospedagem, a van, o ingresso no evento. O Sebrae subsidia metade, então o Sebrae paga os 1.500, 50%, e os outros 1.500 o empresário pode parcelar em até 10 vezes. Então o Sebrae dá essa facilidade para a pessoa, né, dela poder participar de algo que acessa mercados, né, inovação. Ter acesso a mercado e inovação, ela pode participar de algo que sozinha ela não conseguiria, mas com um grupo, com o pacote do Sebrae, fica mais fácil para ela. Paula, eu quero até fazer um adendo, porque já participei de várias missões do Sebrae. O ano passado fomos a São Paulo, no evento das Mulheres do Agro. Esse ano, acho que amanhã, né, a turma tá saindo também para esse evento novamente. Então, assim, gostaria que você explicasse só mais um pouquinho dos segmentos que nós temos lá dentro, novamente, você já falou, mas só porque às vezes eu tenho o meu negócio e tem uma feira muito importante que tem em determinado lugar do país. E o Sebrae pode me subsidiar em 50% para que eu vá para essa feira. Então, é importante a gente deixar essa informação, porque ela é uma informação que não é muito divulgada, Thaís. Muita gente não sabe. Isso. E são missões muito importantes. E aí, nesse mesmo contexto, você já fala para nós sobre a missão que a gente tem, missões nacionais e missões internacionais até. Exatamente. Que o Sebrae pode contribuir, né? Excelente pergunta, Poliana. Por que tem uma missão no Sebrae? Eu não estou sabendo. O Sebrae ele é parceiro da ASIG. Então, nós trabalhamos com o empreender dentro do Sebrae, ASIG e Sebrae, né? E aí, nós atendemos lá o núcleo de mulheres do agro, nós atendemos o núcleo da beleza e atendemos o núcleo de contadores. São os 3 núcleos que nós temos em 2025. As missões são direcionadas para esses 3 núcleos, né? Porque eles estão sendo atendidos de 15 dias com reuniões. Aí eles, eu preciso ir na Beauty Fair, uma feira de beleza. Então, a prioridade são quem está participando do empreender. Aí eles ficam sabendo da missão. Se sobrou vagas, a gente abre para os demais que não participam. A outra missão, outra coisa que o Sebrae faz, gente, eu esqueci, os nossos ALIs. Nós temos a ALI Inovação, a ALI Ecossistema e a ALI Educação. O ecossistema atua diretamente com prefeituras e universidades. O ALI Inovação, que é o Produtividade, ele atua nas empresas de forma gratuita, 4 meses de acompanhamento, para que a empresa venha faturar mais, ter mais produtividade. E o ALI Educação atende nas escolas. Então, essa missão que a gente teve, por exemplo, a Feira do Empreendedor, eram as empresas que estavam sendo atendidas pelo ALI. São 25 empresas que são atendidas pelo ALI de forma gratuita.
E aí, eles tiveram acesso a essa informação, eram 10 vagas. Se sobrasse, a gente iria abrir para fora, mas não sobrou dos 25, os 10 consumiram. Como que é a missão internacional? A missão internacional, o Sebrae, ele fica antenado quais são as missões, né, os eventos que têm mais impacto no comércio, na empresa, na indústria. E aí, por exemplo, a gente já foi para a feira de Dubai umas 3 vezes, o Sebrae já levou, eu esqueci o nome da feira agora, já foi para Canton Fair na China, vai para a Smart City em Barcelona. Então, fique atento a isso, vai ter um em Nova York também. E aí, o Sebrae faz um edital com os CNPJs, os quinais que podem participar dessa feira. E aí, esses quinais, por meio de edital, essas empresas, por meio de edital, elas se inscrevem, mandam toda a documentação, e aí depois de mandar toda a documentação, de ser aprovado, aí sim faz o pagamento. Mas o Sebrae sempre subsidia 50% nas missões, tanto internacionais quanto nacionais. Nossa, que incrível. E ainda ontem, né, chegaram grupienses aí que vieram da China, né? Estavam na missão na China. Exatamente, chegaram grupienses que estavam na China. Na próxima semana temos mais grupienses e pessoas da nossa regional que vão para a Espanha buscando conhecimento para trazer o diferencial para o município, para trazer o diferencial para a sua empresa. E aí todas essas informações sempre está no Instagram do Sebrae, está na nossa loja Sebrae. Quem quiser ficar mais atento a oficinas gratuitas, cursos como o Empretec, como o Descubra-se, que a gente também oferece, como o Dale Carnegie, como consultorias, né? Consultorias de inovação, consultoria financeira, de marketing, tudo isso nós temos. Thaís, eu acho que não foi por acaso que eu vim. Também fiz Dale Carnegie pelo Sebrae. Foi, então, na mesma turma. Na mesma turma da sua, né, Paula? Nós fizemos juntos, né? A primeira turma aqui de Gurupi também estava lá com o Dale Carnegie. Então, assim, são muitas informações, lá tem muita coisa do Sebrae. E é no site, tem um site, você falou aí, mas eu realmente fiquei um pouco aqui. Se puder jogar no Google, Loja Sebrae, porque é meio comprido, Loja Sebrae Tocantins, lá na nossa loja, é como se fosse uma loja mesmo de e-commerce. Você coloca no carrinho, por exemplo, um curso. Eu quero fazer esse treinamento. Uma palestra que é gratuita, mas você coloca no carrinho, finaliza, compra, e aí cai a inscrição aqui pra gente, que faz de todo o estado. Então tem muita coisa legal mesmo. A gente trouxe esse ano para 2.500 professores palestras de alto nível, que foram lá na Catedral, né, que é o lugar que comporta, palestras de alto nível sobre gestão do tempo. Cara, assim, mentor do Pablo Marçal, muito bom mesmo. Então a gente tem muita coisa interessante. Ano que vem a proposta tem muita coisa robusta. Já quero iniciar o ano com uma palestra magna aí, com um dos maiores nomes do país, se tudo der certo. Além das nossas feiras que nós fazemos, que eu também esqueci de falar, porque é muita coisa, gente. As nossas feiras que a gente faz, como o Gurupi tem, a gente participa, é realizador da Farm Day, a gente também é realizador da Gurupi Mais Tech, que é uma feira de inovação e tecnologia. Nós vamos fazer na próxima semana o Hackathon, que é um desafio de ideias juntamente com a prefeitura, onde vai premiar em primeiro lugar com a melhor ideia com R$15 mil. Então são coisas... Estou inscrita no Hackathon em parceria com a Vortex, né, lá de Palmas, não é isso? A legal. aceleradora. Eu não vi ainda, mas tem alguns inscritos. A Vortex é a empresa que vai mediar. É uma aceleradora que foi construída aqui em Tocantins. Nós somos 10 sócios da Vortex e eu faço parte desde a fundação lá em Palmas. Ela que vai mediar o hackathon aqui junto com o Sebrae e a Prefeitura. Estou inscrita lá, inclusive, como mentora. Lá vou contribuir. Foi verdade. É verdade. Eu lembrei que você está como mentora. É verdade. Olha só, tem uma mentora como a Poliana. Imagina. Então estaremos lá participando. Eu já estou assim, achando assim, um ótimo exemplo ter a Poliana aderindo a todos os programas do Sebrae, porque é uma empresária aí que a gente... ver que está cada dia mais crescendo, né? Ô, Thaís, e nem eu sabia que tinha participado de tanta coisa do Sebrae. Até para mim, foi conversando aqui. Vai ter mais. Vai ter mais. Com certeza tem mais. Tem. E, Paula, falando desse quesito dos cursos e tudo, então lá eu consigo entrar, eu entro na loja virtual e vou pegando, porque eu já estou arrependida, Thaís, que não estou acompanhando a loja, acho que já perdi muitas coisas. Você falou da palestra aí. De 15 dias temos. Então, você falou da palestra magna aos professores, que aí não se estende só aos professores, né? Gestão do tempo, todos nós, né? Então, nós precisamos ficar bem mais atentos, né, Thaís? E vou falar para vocês, só essa palestra do Gestão do Tempo, eu assisti ali em Palmas para os colaboradores do Sebrae. Foi a melhor palestra que eu assisti nos últimos tempos. A gente também, assim, tem uma criticidade grande.
É muito bom. Eu quero trazê-lo novamente aqui em Gurupi para público, né, no geral. Porque é muito bom, porque hoje a maior demanda de todo mundo é a falta de tempo. Né? Não tem tempo. Paula Alencar, então o Sebrae a gente já viu, né, Thaís, que está contribuindo o tempo todo com o empreendedorismo na região sul do Tocantins, para nós é uma felicidade, porque ter a base em Gurupi também facilita muito para nós que estamos aqui próximos. E a gente sabe que vocês têm demandas em todos esses municípios, eles vão lá e atendem. Mas em todo esse contexto, existe uma prioridade ou pelo menos algo que o Sebrae esteja colocando mais força nesse momento? Nós estamos colocando mais força em duas frentes, né? Que é a questão de políticas públicas como cidade empreendedora e a questão do agronegócio. O agro porque é a mola propulsora do nosso estado, não tem como ficar de fora disso. O comércio gira em torno do agro, o serviço gira em torno do agro. Então nós precisamos fortalecer o agro, para que... Fortalecer não, ele já é forte, nós precisamos continuar colocando forças, né, para que ele continue cada vez mais alavancando. E a questão do cidade empreendedora, nós precisamos trabalhar com política pública para que todo um município mude, porque não tem como nós falarmos que vamos melhorar uma empresa se ela não tem um ambiente de negócios. Ela precisa ter um ambiente de negócio. E com a política pública a gente cria esse ambiente de negócio. Como? Facilitando uma licitação, né? Ajudando a licitação para que venha ficar na nossa cidade, para que venha ficar para os pequenos negócios, para que não venha uma empresa lá do sul ganhar uma licitação de pão aqui em Gurupi. Ou como acontece no interior aí, que é mais difícil ainda, nos interiores, uma licitação de merenda da escola ou qualquer outra coisa selado à empresa de Pernambuco. Aí vai terceirizar para alguém daqui. Por que alguém daqui já não ganha? Então nós trabalhamos essas frentes, como por exemplo a questão da merenda escolar, né, vir diretamente ali da agricultura familiar, os 30% que é o que a lei diz. Então, tudo isso nós trabalhamos com política pública. É um trabalho tão fantástico e é extremamente apaixonante, porque quando a gente vê, a gente não entende que teve, quando você vê algo que deu certo, às vezes não entende que teve uma política pública por trás, que trabalhou para aquilo acontecer. Então, nós fomos esse ano em Recife com a prefeita, fomos também em Florianópolis para conhecer as melhores práticas, porque hoje em inovação a referência é Recife e Florianópolis. E em Recife nós tivemos tanta coisa interessante, de, por exemplo, pequenas compras, né? Valores de pequena monta serem só com MEI, que eles chamam de gourmet. Então nós já trouxemos o pessoal de Recife aqui em agosto para falar de inovação aberta com a prefeitura e vamos ter um treinamento na próxima semana também com os 17 municípios da nossa regional para falar de inovação aberta, de desburocratização. Então essas são nossas frentes, tanto o agronegócio, que não tem como ficar de fora, quanto a política pública. O Paulo, e quando você fala de política pública, está diretamente ligado ao agronegócio, né? Porque se a gente pegar que o Sebrae atende os pequenos empresários, e aí com certeza os pequenos produtores também, e nós temos aqui muitas associações, muito pequeno produtor que produz, né, o alimento que é entregue na escola. Então, se não tiver esse trabalho aí a exemplo do Sebrae, a Associação Comercial, a SIG também, que faz esse trabalho de trazer o pequeno junto, às vezes ele fica de fora. E quando você traz, como você falou, que a nossa prefeita foi com você até Recife, viu isso acontecendo e trouxe para a nossa realidade. Isso é muito importante, fomenta o comércio, traz a missão do Sebrae muito bem colocada, que é essa questão de trazer a política pública junto com o agro, junto com a cidade, né? Porque comunica. Não tem como o agro caminhar sem a cidade sem o agro e sem a política pública. Né? Imagina uma cidade que não tem o SIM, que é o selo de inspeção municipal, o serviço, esqueci aqui o S agora, que não tem o SIM e o produtor não pode vender o seu queijo no supermercado. Então fica difícil. Imagina uma cidade que não tem uma feirinha da agricultura familiar. Então, feira da agricultura familiar nós já instalamos em várias. Já fizemos treinamento para mulheres para fazerem seus bolos, até curso que não é do Sebrae, né? Como os cursos que são lá do Senai. A gente já contratou para instaladora de ar-condicionado, para instaladora de piso de porcelanato, para as mulheres fazer, para transformar a realidade do município. Então, nós estamos em todas as frentes. Até brinca assim, difícil ter uma coisa que não tem o Sebrae, nós estamos lá no meio de tudo. E eu vejo, Thaís, eu sou filha de assentado da reforma agrária, morei no assentamento, tenho o maior orgulho disso.
mas vejo que a minha cidade, São Miguel do Araguaia, na época não tinha o Sebrae. Eu imagino o tanto que esse fortalecimento poderia trazer, né, vantagens. Você falando das mulheres empreendedoras, de trazer o pequeno produtor, a mulher que fabrica o queijo, o doce, né, tudo. Então, eu acho que assim, a gente tem que deixar isso muito bem colocado. Que o pequeno produtor pode procurar o Sebrae. A gente sabe dos trabalhos que tem lá, você falou, outorga d'água, tantos trabalhos que vocês fazem. Eu conheço um trabalho muito bonito que o Sebrae faz no agro, que é a minha área de atuação, que são a implantação das pastagens, a reforma das pastagens. Eu sei desse trabalho. Vocês têm um trabalho lá que é o balde cheio, que é ter essa bacia leiteira, né, também muito bem estruturada na região. Não sei se esse ainda está ativo hoje, mas há vários anos o balde cheio foi um carro-chefe do Sebrae que eu acompanhei. Então, eu vejo o Sebrae como um parceiro muito grande do pequeno produtor e é bom ele saber que pode e deve procurar o Sebrae, né? Exatamente, nós estamos lá para atendê-los. O balde cheio ainda não existe mais. O programa a gente atende de formas, né, pontuais a demanda do pessoal do leiteiro, porque na verdade acabou muito, né? Diminuiu muita coisa virando soja. Infelizmente. Diminuiu muito essa questão. Infelizmente, porque quando a gente fala do pequeno produtor e ele vai saindo justamente porque nós não temos às vezes indústria, nós não temos aqui próximo quem vai processar esse leite dele, e isso inviabiliza. E a gente acha que a política pública não é importante, mas ela é tão importante para fazer esse segmento da sequência, senão ele para. Paula, e quais são os maiores desafios que você enxerga hoje nos pequenos empresários? O maior desafio, com certeza, é a tecnologia, né? E a falta da mão de obra. Para serviço, eu digo que a escassez da mão de obra é terrível. Hoje, não só em Gurupi, como no estado, no país, não tem mão de obra qualificada. As pessoas querem o dinheiro, mas não querem o trabalho, não querem se capacitar. Existem inúmeras ações que atrapalham para isso, né? Não vou entrar em detalhes. Mas, inclusive apostas eletrônicas, além de coisas do governo, enfim. E a outra coisa que agora para o comércio, o que eu acho que é o maior desafio é a inteligência artificial, né? A questão da tecnologia também. Por quê? Porque a inteligência artificial ela pode substituir muitos empregos. O que ela não vai substituir? A questão humanizada, a questão de um bom atendimento, a questão de fazer o diferencial e ser criativo. Jamais um IA vai conseguir ser tão criativa e calorosa quanto um ser humano ali presente, abraçando ou te atendendo muito bem, porque tem uma diferença entre atender bem e tratar bem. Muitas vezes nós vemos os atendentes tratando bem, mas não atendendo bem. Tratar bem é bom dia, tudo bem, posso ajudar? Está tratando bem. Atender bem não tem essa camisa que eu quero. Olha, mas tem essa daqui. O que você acha dessa? Essa aqui está na moda agora. E abrir a mente da pessoa, tentar, né? Tentar vender para a pessoa. Que tem muito vendedor que sofre a venda, não é ele que vende. O cliente já chega lá destinado a comprar, então ele sofreu uma venda, ele não vendeu. Ele tirou o pedido. Né? Tirou um pedido. E eu acho isso, né? Como eu tinha falado anteriormente, a questão da tecnologia do comércio. Então, se o nosso comerciante não se atentar que tem alguns sites aí que estão vendendo, entregando na porta da casa do cliente, no conforto dele, ele sai na hora, né, do jeito que ele quiser sair, e ele pega aquela encomenda que ele escolheu na internet, deitado numa rede, no ar-condicionado. E aí, então assim, é bem complicado, porque é um sábado, é um domingo à noite que a pessoa está comprando. O diferencial é o quê? É o atendimento, é a experiência do cliente. A Disney trabalha com experiências, a Disney. Tanto é que a gente tem treinamentos para falar do atendimento Disney. Ela trabalha com a experiência, né? A pessoa sai encantada não só com os parques, mas com o atendimento. Eu acho que isso faz toda a diferença. Paula, e nós temos hoje uma parceria entre o Sebrae e a Associação Comercial de Gurupi, a ASSIG. Como que você enxerga essa parceria? E também você vê possibilidades, ou o Sebrae já tem aqui nessa regional, nas 17 cidades nossas, tem mais alguma parceria com alguma associação comercial? Só para você contextualizar para nós, saber se Gurupi hoje tem um diferencial por ter essa parceria e como que o Sebrae enxerga isso no contexto geral.
Perfeito, Poliana. A parceria com a SIG, ela hoje está assim no melhor dos mundos, né? Nós já tivemos dificuldade no passado, mas agora nós estamos alinhados, somos parceiros mesmo. Porque parceria é uma relação ganha-ganha, os dois vão ganhar. Então eu acho que está muito bem encaminhado, está interessante, temos muitas ações que podemos fazer juntos, já atuamos com Empreender e nada melhor do que verdades, né? Nós conversamos e alinhamos e acho que estamos no melhor caminho. E agradeço muito toda a diretoria da SIG, você, o seu Raimundo, enquanto presidente. Estou realmente muito feliz, não só eu, mas essa minha equipe, né? O Sebrae. Nós temos também a Associação Comercial em Araguaçu. A gente atende, mas não é na quantidade que a gente gostaria. Mas isso já vai ser realidade diferente para 2026, porque Araguaçu é praticamente a distância de Palmas, né? Então é um pouco longe. E está implantando em Palmeirópolis, que também é longe, mas nós vamos conseguir atendê-los lá em 2026, também com a parceria do Empreender em ambas as cidades. E eu acho que está muito interessante. A SIG, ela tem o seu papel definido, assim como o Sebrae tem o seu papel definido. E dando as mãos, a gente consegue fazer muitas coisas. Porque não tem como a gente falar para o empresário que ele tem que buscar cooperativismo, que ele tem que buscar o associativismo, se as entidades não estão alinhadas, né? Exatamente. E para nós é muito interessante, porque nós estamos a poucos metros, né, uma entidade da outra, falando de presença física, né? E enquanto participante da diretoria da SIG, para nós também a gente tem falado muito lá, a Thaís também é diretora, junto conosco nessa gestão agora, até 2026, a gente tem falado dessa parceria. Para nós é importante e nós queremos nos aproximar mais e fazer ações maiores ainda para 2026. Nós vamos sentar lá com você depois para apresentar aí as ideias da associação comercial com vocês. É isso, Thaís. Paula, e na sua visão, o que diferencia um empresário de sucesso dos demais? O empresário de sucesso, ele primeiro tem que ser resiliente. Parece que é clichê falar isso, né? Mas ele precisa realmente ter essa facilidade de voltar, retornar ao ambiente, né? Sair daquele estresse e tal, porque o mundo está em crise, tem muitas crises. Se ele for mergulhar nisso, ele não vai conseguir ter boas ideias. Porque quando a pessoa está aqui focada no problema, ela não consegue enxergar a solução. Às vezes a gente precisa sair para conseguir enxergar melhor. E a questão da liderança, eu acho que a liderança ela faz toda a diferença, né? Nós temos muitos chefes, mas líderes nós temos poucos. O líder inspira, a liderança ela não é por medo. É muito melhor um liderado querer fazer algo porque acredita naquele líder, se inspira naquele líder do que está com medo do líder. Eu vou ter que fazer porque senão eu vou ganhar uma demissão, senão eu vou ganhar uma suspensão. Então, quando a pessoa trabalha feliz, ela trabalha muito mais sem perceber. Né? Então, assim, é muito nítido. E eu vejo isso com os meninos do Sebrae. Eu vejo isso porque a gente tem os nossos momentos de descontração e é a equipe que mais tem feito, né, grandes coisas. Então, eu acho que é por aí. Tem que ser um bom líder, tem que ser resiliente e tem que estar antenado. Né? Não, eu já fiz isso aqui, deu certo 40 anos, mas pode ser que nos próximos 2 não dê. Então, tem que estar sempre antenado em tudo, né? Não focado só naquele jornal que vem só desgraça, só coisa ruim, mas focar em coisas boas, que a mente comece a fluir melhor. A nossa mente é um HD. Se eu só coloco coisa ruim dentro dela, só vai ter coisa ruim dentro dela. Então, é ler livros, assistir filmes, fazer viagens, visitas técnicas para sair daquele ambiente estressor e ter o ócio criativo. Nossa, muito importante essa fala. Até tem um líder aqui em Gurupi, que eu vou até citar ele, né, que eu acho que é uma pessoa exatamente como você falou, que tem essa mente aberta. Eu, como trabalho prestando serviço para outros empresários, né, com serviço de cobrança, eu vejo essa dificuldade de mentalidade mesmo. E um líder assim, que eu admiro, que eu vejo essa mentalidade aberta, é o Mário Zano, da Rio Ótica. Ele tem diversas óticas, ele tem um sistema muito bom dentro da empresa dele de análise de crédito, de cobrança. E quando eu fui oferecer o serviço de cobrança para ele, ele falou assim, não, pode vir, que eu sempre estou aberto para o novo. Então, assim, eu nunca esqueço, você falando, acho que encaixou muito assim com a pessoa dele. Paula, enquanto gestora do Sebrae aqui da Regional Sul do Tocantins, o que você gostaria que acontecesse no futuro para os nossos empreendedores? Vamos pensar lá na frente, daqui 10 anos, 20 anos, o que você espera do nosso empreendedor? O nosso empreendedor da Regional Sul aí, né, do Sul do Tocantins, ele precisa ser líder de si mesmo, né?
parar de procurar os culpados e achar solução. Buscar inovação e tecnologia. E nem sempre isso é uma grande máquina, um grande investimento na empresa, mas uma simples mudança pode trazer toda uma inovação, aumentando a sua produtividade. Então eu penso que ser líder, né, trabalhando a mão de obra, trabalhando os seus fornecedores, os seus stakeholders, tudo isso pode transformar uma cidade, pode transformar um ambiente. E eu penso muito nisso, que o empreendedorismo ele começa em mim. Né? Depois que eu falo, então, que eu passo isso. Tem muitas pessoas que querem ser já de cara coach, mas nem ele consegue resolver ele. Então, por isso que ser líder de si mesmo é fundamental. Ô Paulo, você falando, eu acho que é realmente isso, né? Eu sempre falo que você não tem saudade daquilo que você não conhece. Então, nós, enquanto empreendedores, e aí me incluo, porque tem empresas aqui também na região, eu acredito que a gente tem que ter mais experiências, né? Sair mais da zona de conforto, porque não tem como eu pedir o meu parceiro, o meu colaborador, para ele ter um desenvolvimento que eu mesmo não tenho. Como é que eu vou sentir falta de uma situação que eu não conheço? Então acho que tem que partir também muito de nós, que somos os líderes, que somos os empresários, os empreendedores, para trazer isso para a nossa equipe. Né? Perfeito. Muitos líderes querem mandar os liderados para o treinamento, mas ele mesmo não vai. E aí esses liderados eles não ficam, gente. Se o líder não estiver lá, raras exceções de comprometimentos 100%. Então, precisa primeiro o líder estar comprometido. Exatamente. E quando o liderado chega, ele chega motivado, mas ele não consegue implantar, porque eu, enquanto gestor, não entendo aquela necessidade, porque foi uma imersão lá de 3 dias, 5 dias, teve um contexto para chegar naquele entendimento. Se eu, como líder, não participei, eu não vou conseguir nem entender a necessidade, vou achar que aquilo não é, talvez, tão importante, né? Exatamente. Acho que é isso. É assim que acontece. Paula, agora é o seu momento. O que você quer deixar aí de recado para os empresários, microempreendedor? Fique à vontade. O recado final que eu quero dizer é: contem sempre com o Sebrae. O Sebrae é para o pequeno negócio, o MEI, ME, EPP, o produtor rural, o artesão e o pescador. Contem sempre conosco. Nós estamos ali na Avenida Maranhão entre as 7 e as 8. E o outro recado é que a Bíblia conta a parábola dos talentos, né? Um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1 do empresário, do dono da fazenda. E esse dono de fazenda saiu para viajar. O que recebeu 1 talento enterrou. O que recebeu 2 dobrou, teve 4. O que recebeu 5 também dobrou e teve 10. E aí, a lição que trago aqui é que muitas pessoas não têm tantos talentos, mas o que ela tem, ela ainda enterra. Então, mostre quem você é, mostre a habilidade que há nas suas mãos, empresário, empreendedor. Você que quer abrir um negócio pensando, como que eu faço? O que de talento você tem? É isso que nós queremos, é isso que nossa cidade, nossa região precisa. De pessoas talentosas e habilidosas. Está faltando muita mão de obra na nossa cidade, no nosso estado. E às vezes nós estamos precisando aí de empresas, né, que venham com essas habilidades e esses talentos. E é isso, conte sempre com o Sebrae. Muito obrigada à SIG pela parceria, estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Foi um prazer ter você aqui. Foi uma conversa muito produtiva. Fortificou o nosso elo, né, a SIG e Sebrae. Estamos muito felizes. Muito obrigada, Poliana. Thaís, eu que agradeço. Agradecer aqui, Thaís, a Paula Alencar pela participação conosco. Dizer que para a Associação Comercial de Gurupi é uma satisfação imensa tê-los como nossos parceiros. Queremos ampliar. Hoje nós temos 3 núcleos. Vamos nos organizar para o ano que vem para ver se a gente dobra esse número, né, para que a gente tenha mais participação de outros cenários aqui econômicos, de outros momentos. E momentos como esse são muito importantes para a gente se conhecer e nos aproximar também. Queremos deixar aqui também a Associação Comercial totalmente disponível para alguma parceria que você tenha de lá para cá também, pode trazer. E aproveitar a oportunidade, Thaís, dizer aqui para quem vai assistir esse podcast que a Associação Comercial está aberta para o sul do Tocantins. Às vezes tem algum empresário aí que quer também iniciar um trabalho numa associação comercial na cidade, nos procure. A Associação Comercial de Gurupi tem 51 anos, então tem muita história para contar, já passou por muita coisa e nós estamos aqui para contribuir, não só com Gurupi, mas assim como o Sebrae, com toda a Regional Sul. Tá? Muito obrigada. Finalizamos aqui mais um podcast, a SIG Conexões, Empresa e Empresário. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.